Durante a parte da tarde, teremos um momento reservado para perguntas, respostas, debates com os palestrantes. As recepcionistas estarão circulando regularmente pelo auditório. Alguns já devem ter recebido na saída e na chegada do intervalo do almoço, para que os senhores e as senhoras possam fazer as suas perguntas. Não hesitem em pedir às recepcionistas o seu formulário para efetuar a pergunta. Damos início, neste momento, à sessão 2, lideranças, com a mesa redonda, o papel dos diversos tipos de liderança e atores-chave no desenvolvimento de capacidades em monitoramento e avaliação. Como moderadora, convidamos a diretora da Rizoma, Assessoria em Planejamento, Monitoramento e Avaliação, Verônica Machado. São integrantes da mesa a especialista em avaliação do Escritório de Avaliação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ana Rosa Monteiro Soares, que fará uma apresentação geral sobre o tema Como envolver as diversas lideranças em torno de um projeto comum de desenvolvimento de capacidades nacionais em avaliação. A coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Seis Gran Rio, Tereza Pena Firme, que falará sobre o papel das universidades no desenvolvimento de capacidades em monitoramento e avaliação. A coordenadora no Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo de Minas Gerais, Gláucia Macedo, que apresentará a experiência da liderança do Governo de Minas Gerais no processo de monitoramento e avaliação de resultados, a evolução dos modelos. E a pesquisadora do Instituto Fonte, Martina Rilo Otero, que falará sobre a sociedade civil enquanto ator fundamental no desenvolvimento das capacidades avaliativas. Por favor, Verônica, Ana Rosa, Tereza Pena, Gláucia Macedo e Martina Rilo. Lembramos às senhoras sobre a necessidade da rigidez na apresentação às senhoras, dada o tempo. Passando, as meninas têm uma plaquinha linda para apresentá-las. Não, tem que falar sobre isso agora, não é não? Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos agora ao nosso segundo turno do seminário. E, bom, em primeiro lugar, é impossível deixar de falar que é uma mesa 100% de lideranças femininas. E isso é uma maravilha. Eu não podia deixar de fazer esse comentário em hipótese alguma, né? Até porque nós temos mulheres poderosíssimas aqui nessa mesa, né? Que eu tenho um enorme prazer de fazer essa moderação. Quer dizer, e além disso, né? Além de serem mulheres poderosas e que têm muito a nos dizer e trocar conosco essa tarde, além de tudo, elas representam instâncias diferentes, né? Então, quer dizer, a composição dessa mesa foi uma composição muito feliz, porque nós vamos trabalhar hoje, né, o papel dos diversos tipos de lideranças e atores-chave no desenvolvimento de capacidades em monitoramento e avaliação, né, sob o olhar de uma agência internacional, sob o olhar da universidade, sob o olhar da sociedade civil e do governo. Então, nós temos 4 instâncias diferentes que estão trabalhando, acompanhando o desenvolvimento de lideranças e atores-chaves e monitoramento e avaliação. Eu não vou me alongar, porque eu já sou bastante prolixa, então eu vou procurar aqui segurar minha fala, passar a fala para as nossas palestrantes. Então, e na sequência, após as falas, eu procurarei fazer uma síntese muito breve e estarei aberto para as perguntas. Ok? Muito obrigada, uma boa mesa para todos. Peço a gentileza. Quem começa? Ana. Eu falo daqui mesmo? Fique à vontade, o que você preferir. Bom, acho Se que você preferir ficar fica aqui, mais ficar fácil. ali, fique super à vontade. Não, mas tudo bem. Acho que tem que botar. Bom, então eu só vou te pedir o rigor com relação ao tempo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Ana. Bom, boa tarde a todos, a todas, né, as queridas amigas e colegas da mesa.
É, para mim, um grande prazer estar aqui participando desse evento. A rede, para mim, é muito querida, né? Eu estive presente desde os primeiros momentos de planejamento, de começo mesmo de tudo, e para mim tem sido muito interessante ver o avanço, né, e o empenho que tantos colegas têm tido para levar a rede para frente e trazer pessoas interessantes para trocar conhecimentos, né? Bom, ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei nessa área de monitoramento e avaliação, mas, nesses últimos anos, eu estou envolvida única e exclusivamente com avaliação. Eu cuido das avaliações de país e avaliações regionais do Escritório de Avaliação Global do PNUD, em Nova York. Eu sou a coordenadora da área da região, da América Latina e Caribe, mas eu também cubro algumas áreas, alguns países de língua portuguesa. Já está ali? Está ali, né? Tá. Bom, o meu escritório, como o Indra colocou essa manhã, é um escritório independente que se reporta diretamente à junta executiva dos países, não à administradora do PNUD, como os outros escritórios, né? E o PNUD é muito conhecido por sua liderança no trabalho de desenvolvimento de capacidades, né? E ele trabalha nos 3 níveis de desenvolvimento de capacidades, né? Nível institucional, individual e no nível, como chamamos, de ambiental, no sentido de preparar um ambiente conducente para o desenvolvimento de capacidades. E, obviamente, que faz parte do trabalho do escritório de avaliação julgar, acessar, avaliar o trabalho do PNUD nessa luta para desenvolver conhecimentos, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre como o escritório de avaliação, junto com outros parceiros, faz para envolver diversas lideranças em torno de ações em prol do desenvolvimento de capacidades nacionais em avaliação. Bom, o escritório de avaliação, ele trabalha nas 3 áreas, mas ele foca na última área, na ambiental, digamos, né? E isso ele faz em parceria com as diversas outras agências do sistema ONU, através, principalmente, do UNEG, que seria o Grupo de Avaliação das Nações Unidas, né? E, mais recentemente, uma das, digamos que a última coisa lançada, o último grande sucesso do UNEG, desse trabalho desenvolvido com o Grupo de Avaliação das Nações Unidas, foi justamente o Eval Partners, né? O Eval Partners é um grupo digamos, como é que eles estão chamando agora? É um grupo, eles usam o termo VOP. VOP seriam as instituições da sociedade civil e também organismos internacionais que trabalham de forma voluntária para promover o desenvolvimento de capacidades nacionais em avaliação, né? Bom, mas o trabalho, especificamente, do escritório de avaliação se foca na estratégia de promover uma conferência internacional. A Conferência Internacional de Capacidades Nacionais de Avaliação, nós realizamos a cada 2 anos, em países diferentes, justamente para trazer tomadores de decisão, pessoas influentes, champions da sociedade civil, do setor privado, das redes, para trocar conhecimentos e apresentar práticas inovadoras no ramo da avaliação, né? Nós notamos que um dos grandes desafios tem sido em levar adiante esse trabalho, essa troca continuada de conhecimentos, uma vez que a conferência acaba. Uma vez que passa o momento da conferência, o estímulo cai bastante, então não existe uma consolidação das trocas de informação, não existe uma continuação para o próprio desenvolvimento. A tendência é também levar a crer que falta conhecimento, falta capacidade no nível institucional e no nível individual, justamente para continuar a avançar no nível ambiental, ou seja, levar adiante essa troca de experiências precisa de vários tipos de liderança para que as coisas avancem no ritmo que se gostaria. A primeira conferência nós tivemos no Marrocos, a segunda foi ano passado na África do Sul.
ambas com participação do Brasil, né? Ano passado, a própria rede foi representada nessa conferência na África do Sul. E, ano que vem, vamos fazer a conferência aqui no Brasil, né? Justamente para tentar engajar um pouco mais essa região nesses debates de avaliação e nas práticas mesmo de trabalhos com avaliação. Deixa eu ver que eu estou com um negócio pulando aqui. Bom, nessa questão eu falei um pouco que o foco do trabalho do PNUD está nesse terceiro nível, né, que seria na promoção de um ambiente conducente para o desenvolvimento de capacidades, mas também o PNUD trabalha nos outros dois níveis, né, que seria capacidades institucionais e capacidades individuais. As institucionais realmente é mais por parte dos escritórios de país, né, uma questão de respostas a demandas feitas pelo governo, e cada vez mais isso acontece numa modalidade de cooperação sul-sul, onde o PNUD está ali justamente só para facilitar essa troca de conhecimento entre países, né? E já no nível do escritório de avaliação, nós entraríamos mais com a conferência, né? E no nível individual, com treinamentos, com publicações, tanto de manuais, como de guias, como de cursos online. Esse é o jeito que nós trabalhamos um pouco mais, de uma forma mais próxima no nível individual, mas principalmente através das avaliações. É aí que realmente o escritório de avaliação consegue trazer um resultado mais pontual. Realmente a gente chega mais perto dos governos, mais perto dos atores e, obviamente, mais perto dos especialistas em avaliação, dos próprios consultores que estão envolvidos nas nossas avaliações. E o modelo que nós utilizamos nessas avaliações, que são avaliações do PNUD, nós apenas avaliamos a contribuição que o PNUD faz a cada país, ou à região, ou ao programa global, né? O formato dessas avaliações são sempre num modelo participatório e num modelo de empoderamento, onde a gente realmente engaja todos os atores principais para que eles também sintam-se parte, né, sintam que aquele documento é parte da estratégia que eles entenderam, parte do que eles esperam do PNUD. Bom, em termos justamente durante essas avaliações, um momento que a gente tenta fazer um esforço muito grande de trazer consultores nacionais, né? Nem sempre é possível, mas o objetivo principal sempre é tentar reconhecer se existe capacidade instalada em cada país para que a gente componha uma equipe de consultores nacionais, né? O escritório de avaliação é responsável por liderar as avaliações, nós somos normalmente o avaliador principal, né, o team leader. Nós também garantimos o rigor metodológico, a independência, a qualidade dessa avaliação, mas o papel principal nesse trabalho é também de deixar uma equipe nacional melhor qualificada. Então, todo o processo da avaliação acontece como um treinamento em loco. À medida que nós desenvolvemos o desenho da avaliação, começamos a treinar, desenvolver as ferramentas de coleta de dados, capacitamos essa equipe para ir e coletar dados. Quando eles voltam, nós também trabalhamos com treinamento de análise daqueles dados. E, dessa forma, o desenvolvimento de capacidade com essas pessoas envolvidas vai acontecendo de uma maneira muito prática. E o outro aspecto de transferência de conhecimento, né, desenvolvimento de capacidades, também acontece num nível com os atores envolvidos, né? Uma vez que nós tenhamos as análises preliminares, nós apresentamos essas análises preliminares a um grupo de referência. Esse grupo de referência ele é composto pelos atores chaves, pelo governo, pela sociedade civil, a academia, o setor privado, beneficiários e doadores, né? Bem no princípio da avaliação, nós vamos ao país justamente para comunicar ao governo que a avaliação vai acontecer e, nesse momento, nós selecionamos pessoas-chave que venham a participar desse grupo de referência que vai analisar o trabalho, vai desenvolver o trabalho
com a equipe avaliadora e também ser o grupo a garantir a independência do exercício. Deixa eu passar aqui. Bom, então, o papel desse Grupo Nacional de Referência, justamente como eu estava falando, facilitar o acesso às informações, que em muitos países isso é bastante difícil, principalmente se você não tem consultores nacionais, e, às vezes, os consultores nacionais que têm os contatos que você gostaria de utilizar, você não pode contratar por uma questão de independência, então, os consultores têm que ser completamente independentes, e aí a gente traz o grupo de referência para que, aí sim, eles nos ajudem a entrar em contato com as fontes que vamos precisar entrevistar. Esse grupo também é responsável por criticar e prover orientações e comentários a todos os produtos, desde o termo de referência, a elaboração das perguntas, do que é que a gente vai conseguir, vai buscar avaliar. No próprio relatório metodológico, né, o Inception Report, que a gente desenvolve uma matriz de avaliação com as perguntas, com os indicadores, com as fontes, com os métodos que vão ser utilizados de coleta e de análise, e também as várias versões, tanto a versão inicial quanto a versão final. Então, durante esse processo, eles estão, de uma maneira tão participativa, eles acabam se engajando mais e se sentem responsáveis por aquele trabalho no final de tudo. Outro papel do grupo é o de presidir a mesa durante a apresentação final dos resultados, né? Terminou a avaliação, nós chamamos todos os atores principais, os stakeholders, e fazemos a apresentação dos achados, das constatações, das conclusões e das recomendações. E, tendo esse grupo de referência parte desse trabalho, eles têm um papel de liderança muito importante após a avaliação, que é justamente fazer o follow-up, dar um seguimento à implementação das recomendações e de acompanhar que aquele trabalho é publicado, aquele trabalho é disponibilizado da melhor forma possível, de uma forma bastante transparente e ampla, né? Bom, e com isso, né, o foco sempre das nossas avaliações, desde do esforço que é feito em capacitar essas pessoas, tanto os consultores, como o próprio escritório sendo avaliado, o staff do PNUD, né, e também os atores da sociedade civil, do governo, todos eles, esse aprendizado gera um fortalecimento muito significativo em termos de parcerias. E a gente vê que acontece uma apropriação por parte dos atores envolvidos, em especial no grupo de referência, né, o empoderamento dos atores para o segmento e a cobrança, né, da resposta da gerência às recomendações da avaliação. Existe uma maior compreensão também do potencial de aprendizado, trazendo o foco sempre muito mais para o positivo, mesmo que que o achado, que a constatação apresentada seja negativa, se você muda o foco para um tom de aprendizado, ela já torna-se mais positiva. Por pior que tenha sido, se você aprendeu com a intervenção, já valeu o esforço, né? A aproximação do governo e de outros parceiros ao PNUD, né? Eu acho que, de uma maneira interessante, participativa, os parceiros passam a entender quais são as limitações do PNUD, quais são os desafios do PNUD, né? Entendem o funcionamento mesmo da máquina e dessas parcerias, e, por isso, existe uma aproximação, um comprometimento diferenciado ao final dessas avaliações, né? Um fortalecimento de uma cultura de avaliação com diminuição dos medos, dos tabus, né, do que nós chamamos de uma evalofobia. Um maior comprometimento, justamente com os objetivos, os aspectos positivos, desafios e limitações. E os parceiros se sentem mais responsáveis por colaborar com o que vem depois da avaliação. Bom, agora, né, pela manhã nós ouvimos, pela manhã nós ouvimos o Indran falar, onde ele falou um pouco da liderança digamos, numa visão mais ampla, né, de fora. Eu queria convidar vocês agora para a gente fazer um zoom in mesmo e observar a liderança dentro do papel de um avaliador, né? Você, como avaliador líder, né? Que capacidades são necessárias em coordenadores, em gerentes de avaliação, em avaliadores principais, em team leaders, né? Que capacidades são necessárias em um processo de promoção do uso da avaliação?
Bom, eu acho que, como qualquer gerente, né, um bom avaliador ele tem que ser um gerente de conhecimentos, e ele tem que partir de alguns princípios bastante básicos de liderança, né? E eu coloquei uns 4 aqui para a gente refletir. Eu acho que o primeiro é justamente a capacidade de comunicar e de promover a apropriação de uma visão, de um entendimento do que pode ser avaliado e do que se gostaria de avaliar, né? E isso parte desde do primeiro momento de desenho da ideia do que tem que ser avaliado e por quê, com um termo de referência. Em seguida, se passa pelo próprio relatório metodológico, em que se passa a comunicar mais claramente ainda os objetivos, os desafios, os aspectos positivos de estar fazendo aquela avaliação, tira um pouco do medo da situação e se coloca de uma forma bem clara as limitações. Porque é nesse momento que, se você não desenvolver um termo de referência e um relatório metodológico muito claro, você tem pânicos e sustos por conta das pessoas avaliadas, dos escritórios e dos programas avaliados, porque eles não entenderam como eles seriam avaliados, portanto, eles não passaram a informação de uma forma qualificada, né? Se você não deixa bem claro que a avaliação é de resultado e não de processo, eles vão simplesmente te apresentar uma série de esforços, mas esforços não necessariamente me entregam evidência de resultado. Vocês estão muito ocupados, trabalham muito, muito bom, mas não me interessa, você não me mostrou o resultado. Então, deixar bem claro qual é o tipo de avaliação e as limitações que se encontram no caminho, não tem indicador, não tem linha de base adequada, não tem sequer metas claras, tudo isso tem que ser colocado num primeiro momento para não causar desencontros no final. A própria matriz de avaliação, com perguntas e subperguntas apropriadas. A gente cansa de ver subperguntas que são repetições da pergunta, né? E isso realmente não traz o rigor metodológico, não traz uma análise crítica como deveria. De forma, né, sempre que possível, também tentar elaborar todos esses documentos. Nós elaboramos de forma participativa, né, justamente com esse grupo de referência e com outros técnicos, para, no futuro, promover essa apropriação. Atenção sempre com a questão de métodos qualitativos, né, e quantitativos, principalmente os qualitativos, que se baseiam demais em percepções. Essas percepções não são evidências. Então, é muito comum, né, um medo absurdo quanto o trabalho com métodos quantitativos. Mas trabalhar com método qualitativo é infinitamente mais complicado, porque exige um rigor metodológico de triangulação muito mais sério até. O número é fácil de comprovar, mas o aspecto de percepção, principalmente, é mais complicado, exige um pouco mais de cuidado, né? Atenção também aos perigos de internal validity, né? de validade interna. Será que você realmente pode atribuir o sucesso dessa intervenção à sua intervenção? Será que não é por alguma outra razão? Então, desde o momento do desenho da avaliação, essa questão de internal validity tem que estar sempre com muita atenção para não correr esse risco no final do seu rigor metodológico ser questionado por isso. O segundo ponto seria o foco no cliente, né, e um compromisso com transparência, accountability e sempre o aprendizado, né? Dizer sempre desde o começo, dadas as limitações, o que é possível avaliar e o que é mais importante de avaliar para o cliente ou para o beneficiário em termos de aprendizagem. Se não tem como fazer mais nada, o que é que a gente pode apresentar, dado que a avaliabilidade é muito complexa, foca no aprendizado, né? Evitar também essas avaliações marketing, de propaganda, né? Se está tudo lindo, se está tudo realmente funcionando bem, então vamos focar no que mais pode melhorar, né? Não vamos criticar, mas vamos dizer o que vai melhorar e o que pode ser replicado. Bom, a gente sabe que hoje o compromisso com transparência e accountability, né, continua ainda com uma visão muito de auditoria, mas ela passa a focar um pouco mais ainda no aprendizado. E aí, realmente, que deve ser. Claro, continua a ser importante o aspecto que é muito similar da auditoria, mas trazer o fator aprendizado é o diferencial que a avaliação pode dar nesse momento. E não basta fazer direito dentro do prazo mais, você realmente tem que dizer o que tem sido gerado de aprendizado, né? E, nesse ponto, até os aspectos negativos podem se tornar positivos se você souber apresentar.
A questão de ética e trabalho de equipe, né? Prezar sempre pela independência do exercício e potencializar as diferentes capacidades é uma característica que qualquer líder tem que ter, principalmente numa avaliação, né? E ser independente, basear-se em evidências, respeitar fontes e manter o devido rigor metodológico é o mínimo. Isso todo avaliador, não só o líder, todos têm que ter. Né? E ter sempre um tal do cuidado com caras e bocas, que a gente encontra muito, principalmente na América Latina, a gente nota que, né, o avaliador é muito apaixonado. Então, ele começa a ouvir um depoimento, ele começa a levantar a sobrancelha, fazer caras e bocas, aquilo influencia a resposta do entrevistado, e tem que tomar o devido cuidado para isso. Né? Também evitar socializar com quem você vai ter que avaliar. Né? É muito comum também na América Latina, a gente faz isso sem nenhuma ideia negativa, mas isso também pode ser perigoso. Né? E não confundir confidencialidade com anonimato. Né? Você chega para a pessoa e fala, toda essa informação é confidencial. O que você quer dizer com isso? Se é confidencial, você não vai usar. Mas você pode simplesmente dizer, eu vou usar, mas seu nome não vai ser mencionado. Isso é muito importante. Em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, isso dá processo. Então, tem que ser sempre muito claro o que é que você entende quanto a isso. Motivação e empoderamento. Né? Inspirar, o líder sempre inspira excelência. Né? Não deixa se abater com criticismos. Obviamente, ninguém gosta de ser avaliado, mas se você cuida de trazer as evidências de uma forma bem clara, as chances de você ser criticado ou apanhar com isso são menores. Né? E sempre, nesse tom participativo, tentar criar essa apropriação e empoderar todos os atores envolvidos para que em seguida, seja mais fácil implementar as melhorias, né, as recomendações. Já estou acabando. Bom, então, acho que depois de dar uma olhada muito rápida, correndo, que eu já estou terminando, eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender a fala dessa manhã que o Indran colocou, né, da importância da liderança aos níveis políticos, no nível estratégico, né, para que seja possível desenvolver capacidades para avaliação que respondam às necessidades, com maior accountability, foco em resultado, para se chegar em melhorias. Né? Bom, aí eu não consigo nem ler, de tão pequenininho que está, mas já estou fechando. Eu acho que, com isso, a gente vê que, cada vez mais, esse terceiro nível de desenvolvimento de capacidades, que seria de criar ambientes favoráveis para oportunidades e trocas de conhecimento, até que existe bastante. Nós temos esse evento, nós temos vários eventos. No entanto, o que está faltando ainda é conseguir desenvolver o nível individual e o nível institucional. Digamos que tem conferência demais, mas o nível de conhecimento que realmente tem sido absorvido e continuado e implementado ainda é bastante limitado. Nós temos um número limitado de avaliadores com qualidade, o foco ainda é muito em processo, em produtos, em projetos, existe um know-how muito limitado com o rigor necessário para avaliações no nível de programa, avaliações de políticas, no nível de resultados de desenvolvimento. Existe pouco conhecimento de desenhos e métodos de impacto e análise de contribuições para resultados de desenvolvimento, falhas muito grandes num tom de ética e também de assimilação, de compreensão do que seria essa gestão por conhecimento. Se a equipe não sabe sequer o que é gestão por conhecimento, como é que você vai avaliá-la dessa maneira? Né? É complicado, chega a ser doloroso, às vezes. Existe essa necessidade, então, de fortalecer as capacidades institucionais e individuais, né? E normalmente isso acontece com treinamento mesmo, mas outra forma muito interessante que tem me ajudado muito é justamente peer reviews, né? Ter um colega, ter um parceiro, ter alguém chato e crítico que cutuque, que diga, pode melhorar, com honestidade. É muito importante aceitar essas críticas para que você possa melhorar. Né? E, claro, as redes, os governos, a academia, as agências internacionais, todos podem e precisam continuar a apoiar, mas com um foco mais em resultado. A gente, alguma hora, tem que parar de falar no ideal e realmente botar a mão na massa, treinar, capacitar as pessoas, contratar pessoas que não estão perfeitamente qualificadas ainda, mas ajudar a desenvolver. Eu fiz uma avaliação há pouco tempo em Angola, fiz outra na Costa Rica, todas com consultores nacionais, e treinando esses consultores. Hoje, eles têm um mínimo de consultores nesses países capazes de levar adiante alguns exercícios avaliatórios. Né? Bom, gente, super corrido, estou até sem fôlego. Muito obrigada.